minutos, tem uma informação importante que quem traz para a gente é o Aguirre Talento, falando sobre um pedido de Augusto Aras para justamente suspender o inquérito da Polícia Federal que atinge aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, e pediu que o caso seja remetido ao STF. Quem conta essa história é o próprio Aguirre, que já está conosco ao vivo aqui no nosso All News. Olá, Aguirre, boa tarde para você. Oi, Fabíola, tudo bem? Boa tarde, Madeleine. Boa tarde quem está assistindo a gente. Oi, tudo bom? Qual foi essa justificativa de Augusto Aras para pedir isso? Então, Fabíola, essa investigação está tramitando na Justiça Federal de Alagoas, e aí a Polícia Federal, no final do ano passado, começou a monitorar uma pessoa chamada Pedro Magno, que era suspeito de fazer entregas de dinheiro vivo para vários supostos beneficiários dos desvios de recursos do Ministério da Educação. Então, uma das entregas que a Polícia Federal detectou foi para um motorista de Luciano Cavalcante, que era assessor do presidente da Câmara, Arthur Lira, e dentre essas entregas, a Polícia Federal monitorou um encontro entre Pedro Magno e um ex-secretário do governo do DF chamado Gilvan Máximo, que foi eleito deputado federal pelos republicanos do DF. Só que o Gilvan Máximo, quando se encontrou com Pedro Magno, ele ainda não havia tomado posse no cargo de deputado federal. Isso foi em novembro, dezembro do ano passado, ele já tinha sido eleito, mas ainda não tinha sido empossado. Aí fica uma dúvida sobre a questão do foro privilegiado, se ele teria direito ao foro privilegiado já naquele momento ou não. Mas o que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, argumentou ao Supremo Tribunal Federal é que quando o relatório da Polícia Federal, que citava Gilvan Máximo, foi protocolado dentro do processo, dentro do inquérito, isso já era fevereiro desse ano, Gilvan Máximo já era deputado exercendo o cargo, e por isso, naquele momento, a investigação deveria ter sido totalmente paralisada e remetida para o Supremo Tribunal Federal para analisar se havia necessidade daquela investigação tramitar no Supremo. Essa tese foi apresentada a Aras pela mesa diretora da Câmara. A mesa diretora enviou um ofício para a Procuradoria-Geral da República pedindo providências, argumentando que havia suspeitas de irregularidades naquela investigação, justamente porque houve a citação de um deputado federal, sem que o caso fosse enviado ao Supremo. Agora é importante a gente pontuar que Aras é conhecido por suas relações no meio político, ele tem uma boa relação principalmente com os parlamentares, com deputados federais e senadores, e esse bom trânsito geralmente ocasiona no atendimento de diversos pleitos. Então, Augusto Aras acabou pedindo ao Supremo Tribunal Federal que o caso fosse totalmente paralisado e enviado ao Supremo, para que o Supremo analise e decida se a investigação precisa tramitar justamente aqui em Brasília, ou se pode continuar, por enquanto, em Alagoas. Fala. Tem um detalhe importante, Fabiola, nessa história, só para concluir. O relator desse pedido é o ministro Luiz Roberto Barroso. E foi o ministro Luiz Roberto Barroso que construiu a tese de que o deputado só deve ser investigado no Supremo se for por fatos relacionados ao exercício do seu mandato. E aparentemente o encontro de Gilvan Máximo com o entregador de dinheiro foi no fim do ano passado, sem ter relação com o exercício do mandato dele. Então, caso o ministro, a gente ainda não sabe qual vai ser a posição, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu esclarecimentos à Justiça Federal de Alagoas, mas caso ele mantenha, e ele geralmente tem mantido o posicionamento na coerência dessa tese, ele provavelmente vai entender que pelo fato de não haver relação com o mandato de deputado federal,
aquilo deveria, sim, continuar na primeira instância, porque, a não ser que o Gilvan Máximo estivesse supostamente recebendo propina na condição de parlamentar, tivesse alguma coisa relacionada a um cargo que ele ainda nem tinha tomado posse, isso justificaria o caso ir para o Supremo. Mas como há um lapso temporal anterior e também não parece haver um interesse direto com o mandato dele, provavelmente o ministro Barroso deve entender que não tem uma justificativa técnica, uma justificativa jurídica razoável para que o Gilvan Máximo tenha foro privilegiado nesse caso específico. Vamos aguardar o desdobramento para ver qual vai ser o desfecho. A reportagem do Aguirre está lá na nossa página para você ler na íntegra. Obrigada.